Olá, gente boa, tudo bem? Tudo em ordem? Hoje quero trazer para você aqui algumas informações. Sabe aquela notícia do censo sair este ano, porque o ministro Marco Aurélio concedeu uma liminar? Eu quero traçar considerações e dizer como é que está aquela ação lá no Supremo Tribunal Federal e dizer qual é o cenário, o que pode acontecer. Tá bom? Fique até o final, acho que você vai gostar até o final. Tenho muitas informações que podem te auxiliar no seu estudo aí. Eu sou Daniel Pereira Couto, sou treinador de concurseiros há uns 15 anos, sou advogado há uns 30, sou autor, sou professor de Direito Constitucional e Administrativo, fui servidor público, enfim, tenho uma gama de interesses específicos em relação ao concurso, OAB e Enem, que podem te ajudar. Fica até o final, como eu digo, dê like, faça comentário, subscreva meu canal para receber novas informações que são altamente relevantes e, claro, me propague nas suas redes sociais se você achar que essa informação deve seguir adiante para os seus amigos e familiares. Ó, outra coisa importante, dê uma olhada, tem os links aqui embaixo dos meus livros. Eu tenho um livro por R$ 9,90 que te ensina a estudar em tempos de crise, em tempos de dificuldade econômica, só para você ter uma ideia. Depois eu tenho um livro só sobre metodologia de estudos por R$ 19,90, preço menor que uma pizza. E tenho cursos online, cursos em vídeo. Veja aqui embaixo, é tudo muito fácil. Você pode baixar no seu computador e ler os livros. Bom, olha uma coisa importante. Outra coisa, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo tudo que se refere a mim, da onde que eu tirei as notícias e tudo mais. Legal? Para você ficar por dentro e sabendo como é que são produzidas essas notícias e esses vídeos. Vamos lá. Você sabe, vou contextualizar, você sabe, concurso do IBGE, nós temos dois tipos. Olha só. Primeiro, aquele que não é vinculado ao censo e que já está rodando por aí. O que não é vinculado ao censo e que já está rodando por aí, lá do CESP, já teve prova dia 2. Depois nós tivemos prova, vai ter prova dia 16, a não ser que mudem. E depois, numa outra banca, o IBFC, está fazendo um concurso também, foi no dia 9. Então, esses concursos que eu acabei de falar, aí, não são vinculados ao censo. Quais são os cargos, professor? Agente de pesquisa e mapeamento, agente de pesquisa por telefone, supervisor de coleta e qualidade. E daí, pelo IBFC, nós tivemos supervisor de pesquisas. Ufa, beleza, esses concursos estão seguindo normalmente. E aí nós temos concursos vinculados ao censo que, meu Deus do céu, já devia ter acontecido, porque o censo tem que acontecer de 10 em 10 anos. E o atual já está indo para o, 11º, 12º ano sem fazer o censo. Então é importante que o censo aconteça. Tem até uma lei que diz que tem que ser feito de 10 em 10 anos. Os concursos vinculados ao censo, lá do IBGE, são agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador. Essas vagas todas estão, o concurso, a prova, está suspensa, tá? Só para você ficar antenado. Bom, então tem que falar para essas pessoas cujas provas estão suspensas e que dependem do censo. Legal, professor, o que mais? O que aconteceu para você relembrar? O governo do estado do Maranhão ajuizou, protocolou uma ação lá no Supremo Tribunal Federal e falou assim, olha, a lei diz que tem que ter censo de 10 em 10 anos. O censo atual não está acontecendo. Precisa acontecer. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, deu uma liminar dizendo, é verdade, o governo tem que fazer o censo. Beleza. E aí, automaticamente, aquela decisão, o ministro mandou para um órgão chamado plenário virtual, onde os 11 ministros se reúnem virtualmente, tipo um Zoom assim. Mas os votos deles são depositados virtualmente. Legal. Essa reunião virtual começou no dia 7 e provavelmente, se der tudo certo, prorroga-se até o dia 14. Tem votos já do ministro relator, que é do ministro Marco Aurélio, sendo favorável. Nesse contexto, esse é o contexto. Mas, professor,
E censo e concurso? Bom, pense, se o governo for obrigado mesmo pelo Supremo Tribunal Federal a fazer o censo, significa que, para fazer o censo, ele precisa destravar o concurso. Esse concurso que eu acabei de falar que está travado, que está suspenso. Entendeu? Captou? Porque é importante você ficar antenado por dentro? Beleza. Então agora eu vou dizer a quantas andam esse censo de agora, como é que está essa decisão. O Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu de uma maneira definitiva a respeito do censo, ainda só disse numa liminar, que essa liminar está valendo, que o governo tem que fazer o censo. Aí, para, digamos, corroborar, para melhorar o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal, o IBGE encaminhou um documento, um ofício à Corte, ao STF, explicando o seguinte, que a realização do censo demográfico, se o Supremo continuar batendo o martelo, dizer que tem que fazer o censo demográfico, o IBGE disse, Supremo, para que o censo demográfico avance, nós dependemos também de um avanço da campanha de vacinação contra o Covid no país, Covid-19 no país. O que é importante a gente tirar desse contexto, desse documento? É que o IBGE acaba dizendo o seguinte, olha, não dá para eu colocar na rua os funcionários, o recenseador, não dá para eu colocar o agente censitário municipal, o agente censitário supervisor, não dá para fazer concurso e colocar essa gente para trabalhar se a pandemia não estiver controlada, porque senão eu vou, além de colocar a vida dessas pessoas em risco, desses funcionários do IBGE em risco, eu vou também colocar a vida das pessoas que estão em casa em risco, porque esses funcionários do IBGE, se tiverem Covid, vão ficar passando, né? Porque eles vão visitando de casa em casa, vão ficar passando Covid também. Então, o IBGE posicionou-se já em relação ao censo. E aí, nesse cenário aí de Covid e censo, o IBGE diz o seguinte, olha, que é muito difícil por conta dos aspectos negativos, porque nós não controlamos essa pandemia, e veja que nós estamos ainda envolvidos com vacinação, e tem estados, tem lugares que a vacinação ainda está caminhando meio capenga e tudo mais. Então o IBGE diz o seguinte, é muito difícil que a gente consiga controlar a pandemia este ano assim de uma maneira mais globalizada. Portanto, também é muito difícil que nós consigamos aplicar o censo ainda este ano. E a alternativa seria deixar para 2022 o censo. Mais ou menos esse é o posicionamento do IBGE. Por que eu estou dizendo tudo isso? É porque se o IBGE manda essa informação importantíssima para o Supremo Tribunal Federal, por que, pense comigo, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir essa questão importante sobre o censo, diria, governo federal, faça o censo e agora? Não. E por que é importante nós termos essa ideia de quando acontecerá o censo? Por conta desse destravamento do concurso, por conta desse destravamento do concurso. No documento assinado pela coordenadoria ou pela coordenadora dos censos, a dona Maria Vilma Sales Garcia, lá para o Supremo, ela diz o seguinte, que é mais plausível, veja bem, atente para as palavras dela, a realização nos mesmos períodos do plano original, com a coleta de dados nos meses de agosto a outubro, mantendo-se assim aqueles prazos de 2022, com ajustes na cadeia de treinamento. Em outras palavras, fazer o censo fazendo coletas em agosto a outubro do ano que vem. Porque daí mantém-se, né? Mantém-se essa ideia original do período em que se faz a coleta. Para nós, o que fica importante enquanto concurseiros do IBGE, enquanto futuros funcionários públicos, se Deus quiser, é que, professor, digamos então que o Supremo Tribunal Federal diga tem que ter o censo, obedeça o IBGE,
para o ano que vem, 2022, ali agosto, outubro. Legal. O que acontece? Nós poderíamos aproveitar o concurso que está em andamento agora e que está suspenso para o ano que vem? A princípio, sim. A princípio, sim. Então, nós vamos depender de uma decisão interna do IBGE no sentido de não, nós vamos aproveitar os atuais inscritos para continuar esse concurso, mas numa data mais para frente. A princípio, não me lembro de nenhuma lei que diga não pode, ou nenhum órgão interno não pode. Eu já vi concursos serem arrastados assim por muito tempo, inclusive concursos estaduais. O Tribunal de Justiça do Paraná arrastou um concurso de técnico judiciário, meu Deus do céu, que virou uma novela uma época. E eu vejo isso acontecer com uma certa frequência. Então, acho que haveria a possibilidade. Ou o IBGE, na medida em que o Supremo Tribunal Federal decide, dizendo que tem que ter o concurso, mas fica na mão do IBGE, aí o IBGE também pode dizer o seguinte, olha, nós vamos fazer em 2022, pode ser que isso aconteça, mas eu acho meio raro. Nós vamos fazer em 2022, mas eu vou devolver o dinheiro da turma e depois, no ano que vem, eu abro de novo a inscrição e tudo mais. Pode acontecer isso? Pode. É contraproducente? Óbvio que sim, mas pode acontecer de cancelar o concurso e de devolver. Agora, tem uma outra coisa como pano de fundo, nós precisamos de dinheiro para fazer, são 2 bilhões, precisamos de dinheiro para fazer o concurso do IBGE. O IBGE vai ter que trabalhar com essa hipótese também a respeito de aspectos financeiros. Beleza? Então, fique atento, fique atenta e siga-me aqui no meu canal, porque estou sempre trazendo notícias importantes sobre isso. E mais do que a notícia, pessoal, eu faço uma análise também para você, gratuitamente aqui, sobre aspectos jurídicos de algumas decisões de concurso público e para que você fique já mais tranquilo, sossegado e continuar estudando ou não. Beleza? Foco no seu objetivo. Não se esqueça, olha, estudar para concurso público é algo do longo prazo. Não tem nada da noite para o dia. Tudo é um processo. Vamos aprender com a natureza. Não tem fruta madura todo dia no pé. Beleza? Tudo é processo nessa vida e a gente precisa obedecer ao processo e precisamos obedecer à sequência de coisas. Então estude, foco no seu objetivo. Dê uma olhada nos meus livros aqui embaixo, nos meus cursos que são maravilhosos e as minhas mentorias são sensacionais para que você consiga o seu objetivo no concurso, na OAB, no Enem, mas aqui o concurso público do IBGE. Beleza? Grande abraço, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.